Seja bem-vindo ao nosso canal, você está no EducaCred e eu sou a Andresa Campos. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre o tema que a gente deixou em aberto nas questões da semana passada, que é como vender para cliente que tem uma margem alta. Então eu vou trazer para vocês 5 dicas que são importantes para a gente conseguir entregar o nosso produto, que é empréstimo consignado, para um cliente desse. A primeira dica, eu vou falar para vocês, que é a seguinte, tanto para esse cliente como para todos os outros, tá? A gente precisa escutar mais o cliente do que a gente falar. Às vezes a gente fica um pouco emocionado de ver aquela margem grande e acaba falando mais do que escutando mais, tá? Então a gente precisa escutar mais para a gente entender qual que é o problema que esse cliente tem, que o nosso produto vai solucionar, ou tentar entender qual que é o preconceito que ele tem quanto a empréstimo consignado. A segunda dica é: eduque o seu cliente quanto a empréstimo consignado. Então explique para ele certinho, quebre nele esse preconceito, essa barreira que ele tem aí com o empréstimo consignado, mostra que a taxa de juros realmente é uma taxa mais baixa do que qualquer outro tipo de financiamento. Faça conta para ele, sabe, de taxa de juros, de parcela, explique aí a questão de prazo menor, prazo maior, que existem algumas possibilidades, tá? Então mostre para ele que o empréstimo consignado pode ser a solução para um investimento, caso ele não tenha, sei lá, contas para pagar, por exemplo. A terceira dica é que vocês precisam ter bons argumentos, tá? Então tem que ter ainda vários argumentos, porque um cliente de margem mais alta, ele vai tentar de tudo para tentar escapar de... E não que a gente esteja querendo forçar o cliente a pegar o empréstimo. A nossa função é que ele entenda, pelo menos, que realmente você tem um produto vantajoso, que você consiga passar todos os valores que esse produto traz. Quando eu falo de valor, eu não estou falando de preço, tá? Então você precisa fazer com que ele entenda tudo isso, e para que ele entenda tudo isso, você tem que ter bons argumentos para conseguir sempre estar trazendo ele de volta para a negociação. Porque esse cliente de margem alta é um cliente que dá um pouquinho mais de trabalho. Então você tem que ter várias cartas na mangas nessa parte de argumentação para você conseguir fazer com que ele participe da negociação, para fazer com que ele queira continuar te ouvindo. E lembrando, sempre saber a hora certa de falar. Deixe sempre o cliente falar mais do que você. É a primeira dica que eu acabei de dar. Tá? Mas mesmo deixando sempre o cliente falar, é importante que você sempre tenha alguns argumentos já meio que pronto para caso ele queira tentar fugir de você, caso ele não queira mais te ouvir, porque está preparado para estar conversando com eles. E os argumentos são uma das maiores armas que um bom vendedor tem que ter. A quarta dica é que você precisa ter uma linguagem um pouco mais simples. Como o nosso público-alvo aí é aposentados e pensionistas do INSS, né, nosso maior público, a gente tem que entender que eles às vezes não entendem muito dessa tecnologia, ele precisa entender como é que esse dinheiro vai parar na conta dele, qual é a mágica que você vai fazer para liberar esse valor para ele. Então tenham linguagens mais simples. Falem a língua do cliente. Eu já vi consultor que fala uma margem de crédito consignável. Eu que sou do ramo sei o que é, mas o cliente às vezes não sabe. Então explica para ele certinho. Ao invés de falar crédito, explica para ele: o senhor tem uma parcela disponível, o senhor pode pegar um dinheiro de empréstimo. Tenha uma forma mais simples de falar e seja bem didático quanto às suas explicações. Por isso que eu falo muito na questão de fazer conta junto com o cliente. Normalmente eu pego e falo: seu João, pega lá a calculadora, vamos fazer a conta junto para o senhor realmente entender o que eu estou querendo passar para o senhor. Porque na maioria das vezes o cliente ele recusa um produto porque ele ainda não entendeu as vantagens que você tem, ou ele não entendeu que realmente o seu produto vai trazer alguma transformação para a vida dele. E para qualquer produto que você vai vender, o cliente precisa entender isso, tá? Então tem que ser uma troca. Então ele vai aceitar o que você está propondo, mas você também tem que mandar para ele, tem que propor para ele um benefício. Não tem como a gente forçar o cliente a pegar se ele não está precisando de dinheiro. Então a gente precisa primeiro entender se ele está precisando e pôr esse produto na vida dele como uma solução. E a quinta dica, você precisa muito
confiar em você mesmo. Então você precisa confiar no seu próprio taco. Por quê? Para que você não fique inseguro quando o cliente fizer alguma pergunta que talvez você não saiba responder. Para que você tenha firmeza quando o cliente tentar escapar de você porque ele ainda não entendeu o que você está querendo passar para ele, ou que ele ainda está com insegurança porque ele não te conhece, porque ele não está vendo você ali fisicamente na frente dele, que é essa segurança que ele tem quando ele vai no banco. Então você precisa confiar em você mesma para você sempre estar trazendo o cliente de volta para a negociação, para que você consiga passar para ele uma explicação sem tremer a voz, sem gaguejar, sem passar nervosismo, porque se você passar nervosismo para o cliente, ele não vai confiar no que você está falando. Não tenha medo de falar com o cliente, de falar sobre taxa, de falar sobre prazo, de falar que é empréstimo. Eu já vi muito consultor ter medo de falar para o cliente que está falando de uma empresa e vai passar para o cliente uma informação de empréstimo consignado. E tem medo de falar que é empréstimo. E tem medo de falar o prazo de 72 ou o prazo de 84, mas existem estratégias para você passar essas coisas para o cliente. E se você tem tudo isso na ponta da língua e você confia realmente no seu taco, você não vai gaguejar. Você vai conseguir passar essa segurança para ele. Porque pelo telefone a gente precisa ter essa firmeza, precisa estar seguro, porque qualquer deslize o cliente vai desligar na sua cara. O cliente, se ele desconfiar qualquer coisa que você está querendo passar a perna nele, que você está querendo fazer qualquer coisa para ele desliga na sua cara. Então, se você tem integridade no que você faz, no que você vende, você confia, você entende que existe um valor no seu produto e consegue passar esse produto para ele, com certeza ele vai querer te ouvir, com certeza ele vai fechar com você. E se por um acaso esse cliente não quiser fechar com você já nesse primeiro momento, esse é um cliente de relacionamento. Então você precisa criar um relacionamento com ele. Pergunta se você pode estar entrando em contato com ele pelo WhatsApp. Pergunta se você pode estar fazendo uma chamada de vídeo para ele te conhecer, para ver que você realmente existe. Tá? A chamada de vídeo funciona bastante, principalmente agora que a gente não tem esse contato físico. Se ele vê você, vê o seu rosto, vê que você realmente existe, pode ser que dê um pouco mais de confiança. Mantenha esse relacionamento com ele pelo WhatsApp. Agende ele, combine com o cliente que você vai ligar para ele, combine uma data para você deixar agendado, para você entrar de novo em contato com ele e deixa combinado uma data para que você não fique ligando para ele toda hora como todo mundo faz, porque senão você só vai ser mais uma pessoa inconveniente, que é o que todo mundo está fazendo. Então a gente tem que tentar fugir desse padrão que é o que todo mundo faz. Então essas são as 5 dicas que eu deixo para vocês para tentar melhorar o atendimento de vocês com cliente de margem grande. E a gente vai tentar abordar esse assunto mais vezes no decorrer aí da semana, porque é um assunto que todo mundo pergunta, é um assunto que todo mundo tem dúvida. Se você tiver alguma dica, tiver alguma dúvida ainda, manda pra gente aí nos comentários, tá? Se tiver alguma dica é muito importante, porque você vai ajudar a gente e vai ajudar todas as pessoas que seguem o nosso canal, que tá tentando também sanar algumas dúvidas, tá tentando aprender um pouco mais sobre esse meio aí. Então a gente se vê aí nos comentários e eu espero encontrar vocês aí nas nossas enquetes, nos nossos posts aí da semana, que tem bastante coisa legal vindo pra vocês aí, tá? Um detalhe, tem uma estreia quarta-feira, então fiquem atentos.